Quem vai construir a sua reação ao que os outros fazem não pode ser os outros errados. Quem vai construir a sua reação é o próprio Deus. E ao invés de você retribuir o mal, você vai fazer um bem. Poucos anos atrás, uma senhora me procurou e ela falou: já vi tantas vezes você falar sobre perdão. E ela começou a descrever o problema que ela teve com a sogra dela. E o problema é que o filho dela apoiou a sogra dela. Que o marido não fez nada. E de quebra, um vizinho pôs fogo em alguma coisa e a fumaça veio para a casa dela, ela foi falar com o vizinho, tinha 3 anos que ela não falava com o vizinho. E depois de conversarmos um pouco, eu falei para ela: você não tem ideia como a sua mágoa está moldando você, não é? Você não tem ideia, mas eu estou vendo as marcas da sua ira, da sua indignação, do seu ressentimento com o seu marido, com o seu filho, com a sua sogra. Conversamos sobre ela ter uma atitude diferente com essas pessoas. Ela decidiu fazer alguma coisa. Umas 3 semanas depois, ela voltou e falou assim: deixa eu contar o que está acontecendo. Depois de anos, eu virei para o meu marido e falei o seguinte: amanhã eu vou na ceia. Ele falou: não, você não pode. Ele falou: por que não? Por causa do problema que você tem com a minha mãe. Eu falei: com a sua mãe eu já resolvi. Ele falou: já resolveu? Já resolvi. Eu vou à ceia. E eles vieram à ceia. E o problema com o filho, de alguma maneira, se diluiu nessa história. E dias depois, sem ela ter feito absolutamente nada, o vizinho bateu à porta e disse para ela: perdoe-me. Perdoe-me pelo que eu fiz. Ela começou a ter a reação diferente e o que estava acontecendo em volta superava o que ela podia fazer. Então a gente tem uma proposta de um jogo aqui. Dentro de casa você pode estabelecer um ambiente de hostilidade, de disputa, de fazer o outro calar a boca. Isso não funciona. Tem um mal que está sendo feito, você tem bem consciência com isso, você vai ter que tratar isso com Deus. E é através de fazer o bem que você leva ao arrependimento. Quando eu estava no seminário ainda, tinha um camarada que tinha comprado uma casa pré-fabricada. E o vendedor da casa não entregou uma série de coisas. Eu lembro de passar à frente daquela casa várias vezes, a casa não tinha porta, não tinha janela, coisa faltando. E ele insistindo com o fornecimento, e as coisas não vinham. Um belo dia, sábado de manhã, o dono da fábrica de casa pré-fabricada foi na casa dele, entrou na casa dele, virou para ele e falou o seguinte: o que acontece? Assim, antes de eles começarem a conversar, ele virou para a esposa assim: querida, você preparou uma limonada para a gente? E ele ouviu, na hora que ele falou isso, ele ouviu o cara falar assim: não, mas essa. O camarada falou: olha, eu estou acostumado a enganar um monte de gente, de ser desonrado, desrespeitado por um monte de gente, mas você continua mantendo a calma, me tratando com respeito, eu chego na tua casa e ainda me oferece uma limonada. O que está acontecendo? E aí ele deu o testemunho dele com o Senhor Jesus Cristo. Aquele homem se converteu.
Naquela semana ele recebeu tudo e muito mais do que faltava para a casa dele. E no final de semana seguinte, ele chegou com um ônibus com os parentes dele e falou assim: fala para eles a mensagem que você me deu. Qual é o jogo que você está jogando? O modelo da sociedade está falando em ira, indignação, coloca o outro no devido lugar. E Deus está dizendo: faz o meu jogo sem retribuição. Eu cuido dos seus direitos. Não se deixa vencer pelo mal. Não entra nesse jogo. A proposta é outra. É isso que o Senhor Jesus vai ensinar também quando ele diz: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Se eu fosse bater no rosto do Lucas, meu movimento natural seria fazer isso. E se eu faço esse ato de violência para bater nele, eu estou acertando a face esquerda dele. E Jesus é específico em dizer: se bater na face direita. O natural do bater na face direita é bater com as costas da mão. E ele não está falando aqui de nós não podemos usar de defesa pessoal. Ele está falando sobre esse insulto de um tapa com as costas da mão. É disso que ele está falando. E nós vamos sofrer esse tipo de insulto muitas vezes. E ele está dizendo: quando isso acontecer, dá outra. Obrigado. Dá outra. Faz o bem. Não briga por isso. Deus vai defender sua causa. Poderia ficar contando para vocês inúmeras histórias de como isso funciona. Eu sei que as aplicações requerem certos cuidados e isso não é uma defesa e apologia de ficar sofrendo atos de violência. Não é a mesma coisa. Mas a nossa ira pode ser controlada com essa convicção de que Deus está defendendo a nossa causa. E nós somos agentes que podem controlar a ira dos outros através da nossa reação branda, através de fazer o bem, através de não se deixar entrar nesse jogo de fazer mal mais mal, mas de levar, através de ações objetivas, alguém ao arrependimento. Esse é o jogo da sabedoria. Um nariz longo. Tenha paciência.